Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fraquelli. Hoje é dia 19 de novembro de 2023 e eu vou tratar da União do Mercado de Capitais no Congresso Bancário Europeu. Na sexta-feira, realizou-se o Congresso Bancário Europeu na cidade de Frankfurt, localizada junto ao Rio Meno, ela que é a sede do Banco Central Europeu. Na oportunidade, Christine Lagarde realizou um pronunciamento analisando a conjuntura econômica, mais especificamente o mercado de capitais, as oportunidades e as limitações vigentes. Segundo a Chairman, a Europa tem atualmente um PIB real inferior em 2% àquele projetado para o final de 2019. Os desafios atuais são diferentes daqueles vigentes há 4 anos. E eles implicarão iniciativas de financiamento para atender. Isto posto, Lagarde se propôs a analisar a forma como será possível tornar os mercados de capitais europeus mais favoráveis. Para tanto, é fundamental conceber uma união de mercado de capitais, a UMC, que até agora não foi possível alcançar. Segundo Lagarde, isso não aconteceu porque faltou um projeto unificador para acompanhar o processo. Na verdade, os europeus acreditam na ideia de que é preciso recorrer a uma configuração que integre o mercado de capitais de baixo para cima. A Chairman recorreu às lições da história para explicar o desenvolvimento do mercado de capitais. A União, a OMC, se torna uma exigência à medida que a fragmentação do mercado de capitais tolhe a capacidade de uma transformação econômica. Ela citou o exemplo norte-americano, em que o mercado de capitais era fragmentado no século XIX e houve a necessidade de financiar as ferrovias que necessitavam de volumes expressivos de recursos implicando riscos elevados. Naquela época, as empresas podiam crescer em nível nacional, porque havia um mercado único de bens e serviços. Contudo, a criação dos bancos era limitada em âmbito estadual, resultando num descompasso na economia. Era difícil financiar ferrovias. Em termos de recursos, os investimentos em ferrovias partiram de 90 milhões na década de 1830 em dólares de 1919 para 5 bilhões no início de 1900. Os recursos vieram sob a forma de obrigações, a par de 1/3 vir de investimento estrangeiro. Voltando ao bloco europeu, a União de Mercado de Capitais se tornou objetivo político há 10 anos e tende a ser prioridade desde então pela estabilização que provoca nos mercados de capitais integrados. Christine argumentou da necessidade de elevar a partilha de riscos do setor privado para tornar a União Monetária mais resiliente. A agenda da OMC foi consequência da grande crise financeira e da crise da dívida soberana da área do euro. Para chegar à União do Mercado de Capitais, os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram um objetivo maior. A União Europeia não, e inclusive reduziu o investimento na última década. Na percepção de Christine, a conjuntura atual é crítica e a situação tem alguma semelhança vivida pelos Estados Unidos no século XIX. A União Europeia enfrenta o TES-D, a demografia, declínio de população e idade ativa de 15 a 64 anos em 2025, a desglobalização, fragmenta-se em blocos concorrentes, e a descarbonização, impacto de catástrofes climáticas crescentes. Os desafios do 3D exigirão esforços de investimento expressivo em curto espaço de tempo. Novas barreiras comerciais implicam reavaliação de cadeias de abastecimento. Será preciso investir nas que sejam seguras
e mais próximas da União Europeia. E assim será preciso recorrer às novas tecnologias para produzir mais com menos trabalhadores, porque há envelhecimento da sociedade via digitalização. As exigências do clima implicarão avanço na transição verde, exigindo investimentos anuais de 620 bilhões de euros até 2030, sem qualquer atraso. E serão necessários investimentos anuais de 125 bilhões de euros para a transição digital. A dificuldade atual para investir é que os níveis de dívida são os mais elevados desde a Segunda Guerra Mundial, e o financiamento europeu para a recuperação encerra em 2026. Os bancos têm papel importante, mas não vão assumir maior risco em seus balanços. Daí a necessidade da união dos mercados de capitais. Há 2 planos de ação da Comissão Europeia, mas a OMC prossegue fragmentada. Na verdade, a integração financeira está aquém daquela vigente antes da crise financeira de 2008-2009. Pior, o mercado de obrigações na União Europeia são 3 vezes menor do que nos Estados Unidos, e o capital de risco da União Europeia é 1/5 daquele existente nos Estados Unidos. Para alcançar um resultado bem-sucedido, será preciso que as empresas que pretendam digitalizar ou descarbonizar e consigam acessar o montante de financiamento necessário. Há falta de vontade dos investidores para o investimento verde. As pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades para acessar ao mercado de capitais e eles são pouco desenvolvidos para os bancos concederem empréstimos sujeitos a maior risco. O MC implica conceber mercado de titularização amplo, empresas jovens que elevem a inovação e acessem o financiamento que precisam. Hoje, essas empresas europeias atraem menos da metade do financiamento das empresas correspondentes nos Estados Unidos. Enfim, se a UMC for rápida, poderá acontecer que 4.800 empresas no velho continente captem anualmente 535 milhões de euros adicionais. A exposição de Christine Lagarde é muito mais ampla do que eu apresentei agora. Eu recomendaria que o ouvinte do podcast acessasse o site do Banco Central da União Europeia e tomasse conhecimento do texto integral da exposição de Christine Lagarde. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fracchioli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfracchioli.com.